a gravar. Pode começar. Bom dia a todos, todas e todes. Vamos começar, então, agora a palestra, né? Um trabalho, assim, um diálogo que a gente vai fazer, que a Adriana, né? Eu vou apresentá-la, vai fazer. Meu nome é Cláudia Oliveira, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e participo junto com a Adriana no Eixo de Humanas, no LIEPS, que eu vou falar melhor. O título da palestra, que pretende ser uma roda de conversa, um diálogo, né, com todos e todas, é a pandemia de Covid-19 e a ciência entre o crédito e o descrédito. Quem vai explanar sobre o assunto é a professora Adriana Ribeiro de Macedo. Ela é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, é pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Extensão e Pesquisa Social, o LIEPS, integrante do Eixo de Humanas do Campus Realengo, e ela cursou Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e é doutora em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, UFRJ. Então, dou a palavra para a professora Adriana Macedo começar aí a falar sobre o assunto. Cláudia, eu queria primeiro agradecer a você por aceitar mediar essa apresentação, a organização, né, por aceitar esse trabalho, por abrir espaço para esse trabalho, e aos presentes aqui pela companhia e por possibilitarem aí esse debate que é importante porque, na verdade, essa apresentação diz respeito a um conjunto de artigos que eu escrevi para o Jornal do Nacife, só que eles ainda não saíram, né? Estou eu e minha orientadora em um processo de revisão. Então, também está aberto a colaboração, né? O que vocês falarem aqui vai ficar, vai servir para melhorar, então, para esses textos finais. Eu queria primeiro deixar registrado que a narrativa que vai ter aqui, e eu tenho que colocar isso de antemão, não é uma narrativa anti-ciência, muito pelo contrário, né? É na defesa de uma ciência, mas de uma ciência que vá se afastar dos interesses de mercado, indo de encontro aos interesses sociais. E aí eu estou entendendo que interesses de mercado e interesses sociais não são coincidentes, como muita gente pensa, né? Que dizer uma coisa significa dizer a outra. Eu estou pensando em dividir, então, em duas partes e a gente conversa entre elas. Uma primeira parte que é mais autoral, né? Então, que tenta analisar um pouco o que aconteceu na pandemia, a questão das fake news, como a figura do especialista foi utilizada durante esse período. E uma segunda parte que aí não é menos autoral, então é baseado em autores, né, do pensamento crítico, que vai aí debater a questão do discurso científico hegemônico, da racionalidade técnica, se isso é bom ou ruim, né, as implicações disso, e o que isso tem a ver com o momento que a gente está passando. Então, vou começar com a questão da ciência em si e pegar uma fala da Natália Pasternak, que tem sido bastante conhecida aí nesses últimos tempos em defesa da ciência. Obviamente que a gente tem críticas a ela, né, porque ela é desse modelo racional procedimental que a gente vai falar um pouquinho com algumas ressalvas sobre ele, mas ela, numa entrevista que ela deu no Roda Viva, em meados de 2020, ela vai dizer que o problema do movimento anti-ciência é que as escolas não formam para a compreensão do método científico, né? E isso quer dizer que ciência tem um certo grau de incerteza, que o critério, o método científico serve para minimizar o erro. Então, todas essas questões, diz ela, tinham que ser compreendidas na escola, né? E que se isso fosse feito da maneira correta, as pessoas não teriam dúvidas quanto à ciência. Indo aí, concordando com ela, né, a gente vai dizer, ok, quando a gente aprende matemática na escola, a gente aprende as fórmulas.
não aprende todo o conhecimento, todos os passos lógicos, todos os conhecimentos que embasam aquela fórmula final, né? E a fórmula de fato a gente só usa. Eu queria então aproximar a ciência para a sociedade, né? E aí uma primeira aproximação a gente vai fazer outras no mesmo sentido, como uma crença. E aí eu queria pegar o Meyer Fortes, né, que é um antropólogo sul-africano que estudou algumas tribos em Gana, e ele diz, né, da dificuldade que seria para nós pegar um dentre nós que fosse capaz de explicar convincentemente, né, então não é só propor, é explicar, justificar que a Terra gira ao redor do Sol, né, de maneira convincente, de maneira a convencer alguém que não é dessa cultura, que é de uma outra cultura que não conhece esse tipo de pensamento que a gente tem aqui, né? Então ele dizia, bom, seria uma tarefa difícil achar alguém, né, ou algumas pessoas na população que fossem capazes de fazer isso. E aí continuo concordando com a Natália Pasternak, né? Porque, na verdade, a teoria heliocêntrica é o resultado de um conjunto de acúmulos que, quando chega na escola, chega como assertiva, né? A Terra gira em torno do Sol, como isso acontece, etc. Mas várias lacunas existem nesse passar para a gente que não explicam todo o processo, para que a gente, de fato, tenha aquilo como tenha conhecimento de toda a justificação envolvida aí e de todos os processos que levarem a esse conhecimento. Então, concordando com ela, mas ao mesmo tempo entendendo, e aí que eu quero chegar, que o quadro é muito mais complexo que isso, né? Que não envolve apenas não conhecer, envolve, de fato, o momento atual envolve a perda na confiança da sociedade mesma nas crenças que ela tem, inclusive na ciência, né? Então, mais do que não conhecer, existe aí uma descrença. Então, existem outros fatores que estão contribuindo para a gente, enquanto sociedade, estar nesse momento onde a ciência está sendo questionada, abalada, enfrentada dessa maneira como está. E aí eu queria colocar um pouco a questão do especialista, porque o especialista está no centro desse debate. E aí eu queria dizer, existem as fake news, tal, mas existe uma questão da nossa crença que está sendo manipulada e a gente manipulado junto com ela, né? Então, especialistas são para a gente um grupo, né, na nossa cultura, eles são um grupo com credibilidade para falar. A gente ouve jornalistas, especialistas, comentaristas, profissionais de educação, de saúde, né? Então, cada lugar que a gente vai ouvindo os especialistas e acreditando no que é posto para a gente. As informações chegam a nós prontas, rasas, né? É assim que tem que fazer, isso é melhor para a saúde, e a gente parte dessas informações, né? A gente acredita nesse conhecimento. Tem um autor que trabalhou essa questão, que é o Giddens, Anthony Giddens, e ele vai dizer para a gente a confiança nas instituições ela é fundamental na modernidade porque ela faz um deslocamento daquelas crenças de grupos pequenos que se fundamentam muito no conhecimento, na confiança próxima. Eu conheço o outro, eu conheço a família do outro, ele faz parte do meu dia a dia, né? Então, uma confiança muito pessoal, para essa confiança que a gente vai tendo, né? Que é uma confiança impessoal. Eu não preciso conhecer a pessoa para conhecer, para acreditar, por exemplo, eu não preciso conhecer, o Giddens fala isso, o operador de tráfego para acreditar que quando eu estou no sinal e ele está verde, eu posso passar, né? Então, ele vai dizer, esses sistemas, que ele chama de sistemas peritos, que aí não estão só os profissionais que a gente visita, mas todos esses sistemas de excelência, de tecnologia, né? Excelência técnica e competência profissional, então os profissionais também estão, que organizam a sociedade, os ambientes, a gente acredita neles.
Então, eu subo uma escada sem achar que a escada vai desmoronar, eu pego um elevador sem achar que ele vai cair, né? Então, essa confiança, na verdade, ela vai diminuir minha preocupação com essas coisas no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, essa crença nos especialistas, ela faz parte da nossa sociedade, faz parte das nossas crenças sociais, né? Então, esses sistemas, esses especialistas e essas instituições, né, esses sistemas técnicos, né, ele chama de sistemas peritos. Então, ele vai dizer essa confiança que permite. Então, eu estou destacando o termo confiança porque é isso, é questão de confiança mesmo, de crer, né, de acreditar, de dar um crédito. Então, essa confiança permite as relações entre nós, né, separadas no tempo e no espaço. Então, uma pessoa fez uma coisa uma vez, um elevador, não sei quanto tempo, eu não vi fazendo, mas eu vou usar esse elevador e por aí vai. Então, se por um lado essa ciência é um sistema perito e depende dessa confiança que a sociedade deposita, né? Se a gente pega por outro lado, as pessoas confiam também nos seus grupos de pertença. Então, nos seus grupos lá, quem, sei lá, gosta de música, nos seus grupos do que falam sobre música, né, das crenças que ali circulam sobre as músicas e dos saberes também, né, que ali circulam, seus grupos religiosos, seus grupos de saber técnico, então aí estão as escolas, as universidades, né? Então as pessoas também vão criando outros saberes dependendo do grupo onde estão. E acreditam nos seus líderes também de dentro desses grupos, né? Seus professores, principalmente quando professores de referência, seus líderes religiosos, as referências musicais, as pessoas que se destacam, né? A gente vai tendo aí nossas crenças também nos grupos. Então, esses grupos influenciam as representações sociais que a gente faz. Então, às vezes, a gente tem muito preconceito com o grupo, quando se aproxima dele, né, descobre que, olha, várias dessas coisas eram lendas, não é bem assim, e a gente desfaz esses preconceitos, né? Então, as representações sociais, a maneira como a gente pensa, é influenciado por isso. Grupos e sistemas peritos, e agora eu estou pegando os dois separadamente, eles podem entrar em conflito. Por exemplo, quando a gente tem os casos de alguém que se recusa a uma transfusão de sangue, né, por crenças religiosas. É o sistema perito que diz, precisa fazer, senão você perde a vida, e um grupo que está dizendo, olha, isso não pode acontecer, né? Tem um pecado aí. Então, essas coisas aí, existe choque entre elas, muitas vezes no decorrer da vida, né? Dependendo dos grupos que a gente participa. E a gente viu também, e aí tem um problema, um choque entre sistemas peritos. Então, se a gente pega Marx, né, Marx vai dizer para a gente, existe aí uma superestrutura que tem as instituições, e essas instituições geralmente passam uma mensagem comum, né, que é a ideologia hegemônica, o modo de pensar que é coerente entre todas essas instituições. No Brasil, e também nos Estados Unidos aconteceu isso, os próprios sistemas peritos da democracia, né, capitalista, representativa, eles entraram em conflito. Então, a presidência com o Ministério da Saúde, o que fez cair um ministro, 2 ministros, 3 ministros, né? Então, a gente teve aí um processo que já abala essa confiança, né? Porque os sistemas peritos não estavam alinhados. Isso eu não estou nem considerando outras coisas que fazem parte desse processo de, por exemplo, aceitar ou seguir ou não as normas sanitárias, né? Problemas relacionados às políticas públicas que permitam ficar em casa ou que permitiriam ficar em casa, violência doméstica, sofrimento psíquico, outras questões aí que foram entrando. Eu queria, então, entrar num tópico específico para analisar essa questão dos sistemas peritos e dos grupos e do choque entre eles, e eu peguei um autor lá do século XIX, que é o Tocqueville, que ele analisou a transição, então, né,
de um sistema aristocrático, estamental, né? Então, do sistema feudal, essa longa transição até a modernidade, né? Então, esse sistema aí que estrutura a nossa sociedade hoje. E ele diz, o que aconteceu que contribuiu muito para a derrocada, né, do sistema estamental, foi que o poder foi dividido. Quando você começa a dividir o poder, tem problema na estrutura social que mantém aquela lógica funcionando. Então, ele dizia, a terra que antes era só do primogênito passa a ser dividida pelos irmãos, né? Então, você desconcentra poder. Honrarias que eram só da nobreza passam a ser distribuídas. Os plebeus passam a entrar no clero, né? E fora isso, o comércio, que a gente aprende aí, que tem muita relação com esse novo poder emergente. Então, para o Tocqueville, tudo isso levou ao caminho sem retorno da igualdade de condições, né? Que é a democracia. Que para ele era um problema seríssimo, ele era um nobre, né? E tentava analisar a violência que aconteceu, né, nas revoluções aí contra a nobreza. Então, se a gente pensar um paralelo nesse pensamento tocquevilliano para os dias de hoje, a gente pode pensar que existia e ainda existe, né, mas isso foi fragilizado, do mesmo jeito que o Tocqueville está dizendo, um monopólio da informação, né? Então, a gente tinha uma comunicação antes impressa pelas instituições, né, uma comunicação que ali sustentava o sistema capitalista, o sistema, a modernidade, a crença na ciência, na técnica, etc. Então, as instituições e a comunicação impressa. Aí depois a gente teve rádio, cinema, TV, tudo isso que tinha uma comunicação onde quem tem o poder fala e todo mundo escuta, ouve, reproduz e modifica, e obviamente, né, que a coisa não é estática, modifica nas suas relações. Essa mudança foi fundamental, porque hoje a gente tem uma comunicação todos, né? Então a gente pode gerar conteúdo, pode colocar conteúdo. Obviamente que a gente tem muito menos liberdade do que imagina ter nesse processo, mas uma quebra de poder, acho que sem discutir, né? Então, para dar um exemplo, uma coisa que era antes criticada muito pelos grupos progressistas, né, e os grandes pensadores também, que já criticavam mídia, né, e ciência, essa ciência nesse modelo que a gente tem, passa a ser criticada também pelos grupos de direita, né? Então, os grupos da ordem, os grupos de manutenção do sistema tal como ele é, né? Então, isso que estava alinhado agora se desalinha. Então, agora a gente tem, por exemplo, esquerda e direita batendo na Globo, na mídia, e agora, né, esse movimento aí que a gente entende que é um movimento de direita anti-ciência também, né? Então, isso daí vai se estruturando um pouco. Então, eu queria recorrer também ao Marshall Salins, que ele vai dizer que na cultura, as crenças culturais, eu falei lá no início do especialista, né, as crenças culturais, elas não são estáticas, a sociedade muda manipulando essas crenças, então as crenças vão sendo usadas e atualizadas nos eventos, né? E isso direciona a mudança social. Então, novos significados vão sendo inseridos, essas crenças vão sendo utilizadas, e aí eu queria colocar a questão do especialista no meio desse processo. Então, o uso político, o que eu quero colocar? O uso político da figura do especialista. E a ideia também de que o especialista não sabe que está sendo usado, né? Então, essa ideia, para mim, apareceu forte durante essa análise, no geral, né? Eu não estou nem considerando nesse trabalho aquelas pessoas que intencionalmente criam uma notícia falsa, né? Mas dos especialistas que de fato são sérios e estão tentando levar a coisa de uma maneira séria.
Então, a gente sabe, por exemplo, que a especialização, ela cria um salto do conhecimento de uma pessoa em relação ao conhecimento médio, né? As pessoas vão conhecendo cada vez mais à medida que se aprofundam. Por outro lado, e a gente vai se sentindo, quanto mais sabe, se sentindo mais potente no seu saber, né? De fato, tendo a régua que mede o seu saber. Mas esse saber que se especializa, ele coexiste com a ignorância em outras áreas. As outras áreas que eu não conheço e que eu não sei, né? Então, o tamanho da minha ignorância naquelas áreas. Então, o especialista competente, por exemplo, ele é um especialista muito cauteloso nas colocações na sua área, ele vai pensar nas palavras, ele vai dosar até onde o conhecimento vai tentar não entrar no conhecimento do outro, mas existe sempre o risco, né, de generalizar o seu saber para outras áreas, e aí aplicar sem cautela. Então, aí eu já estou entrando nessa questão da comunicação todos, e dizendo, né? Hoje todo mundo pode falar, e o especialista é uma figura de referência, né? Então, obviamente que a gente sabe, assim, para não desqualificar totalmente essa mistura, não é esse o objetivo. A gente sabe que o debate interdisciplinar, interprofissional, só faz o conhecimento crescer, né? Enriquece, traz perguntas que a própria área não se colocava, introduz novos métodos e por aí vai. Mas, assim, eu queria destacar, então, que o que a gente está vendo é uma confusão informacional, e os especialistas têm participado dessa confusão, né? E especialmente quando extrapolam a sua área de conhecimento. Então, a gente tem o especialista como essa figura com legitimidade social para falar, a crença no seu esclarecimento, então, o especialista associado a um saber, né? E isso está gerando, né, o seu contrário. Então, está gerando a descrença e a deslegitimação, né? Então, essa é a hipótese aqui que eu estou levantando. Então, as falas do especialista têm sido usado paradoxalmente para fortalecer o movimento anti-ciência, ou seja, na verdade, é a crença sendo usada contra a crença, né? A ciência sendo usada contra a ciência, e os especialistas, os profissionais, sendo usados contra a ciência também. Eu acho que esses casos, eles ficaram bastante evidentes durante a pandemia, por isso que eu trouxe esse diálogo aí, né? Então, se eu pego alguns exemplos, quando começou o debate, né? Está morrendo muita gente no Brasil, as políticas públicas não estão adequadas, etc. Logo aparecem justificações que só podem partir de especialistas. Por exemplo, tem que se considerar o tamanho do Brasil e a densidade populacional. Isso é óbvio, né, para qualquer pessoa que trabalha com ciência, né, que essas coisas têm que ser consideradas. Mas essa fala, né, serviu para justificar as medidas públicas contra a saúde pública, né? Então, para justificar o injustificável. Então, a gente tem aí, por exemplo, junto com isso, o que isso é considerado? As pessoas especialistas que estão falando estão considerando isso, porque isso sempre é considerado. Mas a gente soma isso, por exemplo, a baixa testagem da população, o aumento das síndromes respiratórias agudas graves em relação às séries históricas, à série histórica, né? E esse excesso correlacionado com Covid, como mostrou a Fiocruz, os processos de recusa de vacina, né? E tudo isso junto acentua a gravidade, né? E acentuava, principalmente mais lá atrás, a gravidade do quadro brasileiro. Então, para dizer que os números, né? Os números são neutros, não, os números também são da ordem da retórica. A escolha dos parâmetros, né? Qual parâmetro eu elevo, qual que eu omito. Então, tudo isso também aí ajuda a conduzir, né? A direcionar, a persuadir as pessoas.
Então, eu digo, por exemplo, que a mídia hegemônica, essa que agora está sendo atacada por todos os lados, ela sempre foi questionada pela escolha do especialista que vai ser entrevistado, pelos parâmetros que esse especialista usa, pelos que ele omite, né? Sempre existiu esse debate aí em relação à mídia. Então, queria pegar alguns outros exemplos, assim, eu trouxe mais dois. Então, um exemplo veio lá em meados de 2019, quando tiveram as queimadas, né, o desmatamento na Amazônia muito intenso, que agora voltou, impedimento dos órgãos de fiscalização, a gente teve a exoneração de um especialista, né, o Ricardo Galvão, diretor do INPE. Então, nesse mesmo momento, a gente teve circulando um vídeo de outro especialista, então, sistema perito, Evaristo de Miranda, que era chefe do Embrapa Territorial de Campinas, então, uma pessoa importante, né, um especialista renomado em agricultura, circula o vídeo dele para defender uma posição antiambientalista. Então, Miranda dizia, o Brasil deixa de lucrar, e aí ele botava um número que assusta as pessoas, né? 3 trilhões com a preservação do meio ambiente, né? Então, ele fala, os outros países, eles só preservam 10%, a gente preserva demais, a gente só tem agricultura em 8%, tipo, justificando aí o desmatamento, né? E, obviamente, dentro das justificativas dele, outras coisas surgem, como o interesse estadunidense em impedir que o Brasil aumente sua produção e que enriqueça e tal. Bom, eu queria contrastar essa fala desse especialista, né, que vai extrapolando, com a de outro que, no meu ver, tem uma visão mais global, né? Obviamente também pela área de atuação, que é aí o Antônio Donato Nobre, que é do INPE, né? Então, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, ele vai dizer, esse quadro é mais complexo, né? Então, que essa lógica mercadológica, essa lógica parcial, né, colada na economia. Então, ele vai dizer, a Amazônia produz rios aéreos, que evitam a desertificação dessa porção meridional da América do Sul, né? Então, ele fala, se a gente for olhar o globo, nessa mesma região, nos outros continentes é deserto. Aqui não é deserto porque tem a Amazônia. Se a gente desmata, então, a gente aumenta a desertificação dessa área, o que também prejudica a agricultura, né? Então, para a gente olhar aí como os saberes eles têm limites, e quando a gente não olha de uma maneira toda, tentando integrar os saberes e tenta extrapolar o nosso saber para tudo, a gente aí tem problemas, né? E aí eu queria pegar um pai fundador da sociologia, o Max Weber, que dizia: a divisão das áreas de conhecimento permite avançar muito, de uma maneira nunca antes vista. Então, você sabe o que acontece no interior de uma célula, você sabe um processo bioquímico, você sabe tudo que aquilo acarreta, desculpa. Mas você perde a noção do todo, né? Você se especializa muito e a noção do todo vai se perdendo. E ele vai dizer: a intelectuação e a racionalização não equivalem, né, a um conhecimento geral crescente, né? E isso é bastante importante aqui no ponto que eu quero abordar. Um último exemplo diz respeito à própria pandemia, quando eu assisti o debate da CNN que chamou a Pasternak, né, que a gente falou antes, o Ricardo Azedo, que é reumatologista da UFRJ, e o Dante Senra, que é cardiologista da USP. Então, 3 sistemas peritos, né? E 3 que trabalham com a área de saúde. Então, como era de se esperar, todos alinhados com o próprio sistema perito, as normas internacionais, as diretrizes internacionais, né? Os seus órgãos e conselhos e por aí vai. Sempre alinhados. Então, eles estavam dizendo, defendendo, né, esse debate foi em 2019, defendendo o isolamento social e contrário ao uso político, né, dizendo, a ciência é uma coisa, a política é outra. Então, contrários, os 3, eles têm essa formação, né, que eu falei, bem racional procedimental,
contrários ao uso político da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Então, a Pasternak vai dizer, eu sou contrária ao uso político, mas sou contrária também ao uso, né? E os outros 2 médicos vão dizer, não, a gente acha que tem que usar na fase inicial da doença. E os 3 vão, então, para justificar suas posições, citar trabalhos científicos. Então, eles vão ler os trabalhos e vão, de fato, se embasar nesses trabalhos. A Pasternak, então, rebatendo isso, né, ela vai pegar a qualidade dos trabalhos e vai analisar, vai pegar as questões esse trabalho foi feito com humanos, esse não foi, então que não pode transpor uma coisa para outra, ela vai, né, então, pegar outros elementos aí, refutar questões através da fisiologia do organismo, né, não, isso aqui não é possível. Então, fazer uma análise bem crítica aí dos artigos. E é interessante nesse debate que, a partir desse momento, os 2 médicos, eles mudam a narrativa. Então, eles passam a se afastar da questão científica mesmo, né, do consenso que está se tentando criar cientificamente, e passam para a questão da experiência, né? Então, o Azedo vai falar, ele reumatologista, né? Então, ele vai falar, eu uso muito essa droga eu uso de forma segura em reumatologia. E a ciência, então, você vê como se afasta mesmo, né? Pegou a questão da experiência, e a ciência, ela demora muito para produzir consensos, né? A gente sabe que na prática profissional, é assim mesmo que acontece, né? Mas uma coisa é falar isso, outra coisa é dizer que isso é evidência científica, né? São processos aí diferentes. E o Senra, ele também se apoia na prática, ele vai falar, eu já tratei não sei quantos pacientes, ficaram bons, então continuo tratando e tal. Então, para dizer aí que existe esse afastamento aí e a questão da influência da experiência profissional, né? No saber e no argumentar, você sempre leva em consideração isso. Então, e a inferência também, né? A partir dessa área, você inferir e generalizar aí para um conhecimento maior. Então, isso me remeteu ao efeito do Dunning-Kruger, que diz, né, que quando você não tem conhecimento, quando te falta conhecimento, e eles chamam isso de indivíduos incompetentes, você acaba chegando a conclusões erradas em questões fáceis e intermediárias, né? E você tem a incapacidade de reconhecer a competência no outro, né? Então, ser incompetente e não saber, alguns dos que estudam esse efeito vão dizer, resulta em superestimar sua própria competência. Então, você se acha, né, mais conhecedor do que você de fato é. E assim, alguns deles levam para esse lado, né? Na verdade, é um julgamento adequado. Você se acha mais competente, mas com base em informações falsas ou enviesadas, né? Então, você não tem informação suficiente, você está usando a racionalidade de fato, mas você não tem informação suficiente para chegar mais próximo da verdade, né? Então, iria por aí. E existe uma calibração da competência. Então, quanto mais eu me intero, quanto mais eu circulo naquele meio onde essa informação é consolidada, mais competente eu fico e mais noção da minha competência e da minha incompetência eu tenho também, né? Nesse mesmo efeito é dito, não, para questões muito difíceis, aquelas questões que eu não sei responder, todo mundo se acha incompetente mesmo os muito competentes e os incompetentes também, né? Eu estou usando esses termos horríveis, mas são termos aí dessa área de estudo. Mas eu trouxe o efeito Dunning-Kruger porque ele tem a ver um pouco com o que a gente está dizendo aqui, né? A gente está dizendo, circula desinformação no interior dos grupos, né? Esses indivíduos são, então, bombardeados de informação falsa.
mas a informação está circulando e vão se alimentando, né? Ah, mas tem mais isso, mas tem mais isso. Então as pessoas vão se sentindo cada vez mais competentes para tratar de assuntos, ainda que estejam tratando racionalmente dentro de uma lógica ali, né? Racional nesse sentido, tem uma lógica que pode ser uma lógica errada, falsa, né? Ainda que com base em informação parcial, incompleta, enviesada, e aí leva a um resultado que é se afastar da verdade, né? Então, essa falta de conhecimento vai levar a conclusões erradas, então estou aí coerente com esse efeito, e a incapacidade de reconhecer a competência do outro, inclusive, a gente está falando da descrença, né? Inclusive do cientista, inclusive do especialista. Então, as bolhas informacionais, onde eu ouço o que está no meu grupo e bloqueio o outro, né, acabam fazendo com que, como a circulação alimenta ali, com que eu tenha cada vez mais certeza do meu conhecimento, mesmo que ele não seja um conhecimento, não seja verdadeiro, né, seja uma falsidade. Então, isso corrobora, por exemplo, para fenômenos que a gente assistiu aí, né? Então, nesses anos. Então, agressão a profissionais de saúde, por exemplo, né? Você escreveu isso aqui como causa-morte, meu parente não morreu por Covid, tira isso daí. Não, mas eu fiz o teste, não interessa, você está inventando, né? E com tratamento também. Eu quero que dê hidroxicloroquina, eu quero que dê, e briga com o médico, né? Então, são esses efeitos aí que a gente viu acontecendo aí durante a pandemia. Então, tem um lado bom, essa informação todas, esse diálogo, né? Esse sistema de informação onde todos falam, porque a gente enuncia o que está silenciado. Então, várias questões de preconceitos, vários vieses, várias distorções começam a ser problematizadas. Mas tem também, né, concomitantemente, esse lado ruim, que são novas técnicas de manipulação, que manipulam especialmente afetos, né? E estão usando as próprias crenças, então voltei lá na confiança, né, na questão de acreditar, de crer nos sistemas peritos, então a crença no especialista está sendo usado para enterrar o conhecimento, né? Então eu diria aí que a gente tem um movimento anti-iluminista, no sentido mais forte desse termo, que usa um ar racional, ou seja, que usa justificações, as crenças dos especialistas, e que usam os próprios especialistas, as falas deles, né? Então, a gente tem aí um uso político dos sistemas peritos, que é um recurso antigo, né? Isso sempre foi usado, em tempos de totalitarismo, de fascismo, é usado muito fortemente, mas talvez algo novo que seja a forma como isso tem acontecido e que acredito que pela primeira vez fortemente abala aí confiança de parte da população. A gente não sabe sabe que ainda não é a maioria, mas abala a confiança de importante parte da população na ciência, né? E assim a gente está nessa profunda crise de credibilidade. Os sujeitos desconfiam e buscam no que acreditar, né? Em quem eu acredito? Um especialista fala isso, o outro fala aquilo. Um cientista fala isso, o outro fala aquilo. E a gente fica perdido na falta de elementos suficientes para uma análise crítica, né, que precisa de informações corretas. Cresce a confiança, e aí vem a questão do movimento anti-ciência, cresce a confiança nos grupos de pertença, em quem eu conheço, em quem eu confio, naqueles líderes, né, dos grupos que eu pertenço, que eu sei que são pessoas sérias, né, que são pessoas de confiança, mas que muitas vezes propagam a própria notícia falsa. Então, as notícias falsas, por exemplo, elas entram nos grupos, né? A gente sabe que agora que tem uma maquinaria aí de produção com muito dinheiro envolvido dessas notícias, elas entram no grupo e se são compartilhadas por figuras de autoridade, especialistas ou lideranças, né? A gente tem aí uma confiança porque veio dessa pessoa e não porque a notícia é aí dos sistemas peritos, né? E vou
caminhando agora para a gente abrir, as fake news elas vêm apelando para as emoções e fazendo circular os rumores, o que fecha o ouvido para outras narrativas. Eu estou no meu grupo, só o que aquele grupo fala é verdade, né? A gente está vivendo esse momento agora. E eu queria puxar uma antropóloga indiana, Vena Das, que ela estudou muito essa questão dos rumores, né? E ela diz: os rumores fazem as pessoas experienciarem os eventos. Então, mesmo que na minha vida cotidiana, aquela pessoa que é do outro grupo, quando a gente divide, né, direita, esquerda, crente, não crente, e por aí vai, ou da religião tal, né? Mesmo que no cotidiano nenhuma dessas pessoas me ofereça perigo e eu conviva tranquilamente com todas elas, né? Conheço fulano, conheço ciclano, não sei o quê. Quando os rumores aparecem, a gente experiencia os eventos como se fossem verdades, né? E ela fala: existe então a construção da imagem de si do outro que faz circular o ódio entre os grupos, mesmo que a pessoa do teu lado que você conheça não seja essa, né, má influência nesse sentido que é usado, né? O outro que me violenta e tal. E ela vai dizer que nesses momentos que a gente gera ações coletivas contra o inimigo, relacionadas a atos de totalização, a gente homogeneiza grupos que são totalmente heterogêneos, né? E ela vai dizer isso, essas coisas são características de tempo de violência coletiva, ou seja, tempo de totalitarismo. Então, a gente está num processo aí de violência fomentada, os sistemas peritos, formadores de opinião são atacados, e aí entra uma outra questão importante, eu falei do ataque às pessoas de saúde, mas estão sendo atacados justamente as partes que compõem as instituições democráticas desse nosso sistema, né? Educação, então não, o professor não pode mais falar o que quiser, representação, Congresso, Supremo Tribunal, né? Então o equilíbrio dos poderes está sendo atacado. Isso para dizer que a gente, nesse processo, está aí na descrença no especialista, na descrença das instituições mais democráticas que a gente tem, né? E aí não estou dizendo que não tem defeitos, que não devem ser criticadas, mas a forma como isso está acontecendo e rumando aí para um movimento totalitário. Essa possibilidade está aí à espreita, né? Então, a Vena Das vai dizer: não há demasiada estabilidade nas representações tanto do Estado como da comunidade na consciência popular. Tudo isso pode ser mobilizado, modificado através da manipulação das crenças, né? Então, quando isso acontece, a gente pode colocar a própria população em oposição como se fossem inimigos. E aí eu queria finalizar, acho que por aqui, né? Então, destacar mais uma coisa antes, que é a posição, essa influência das notícias falsas, etc., gerou vários eventos, mesmo nos especialistas. Então, por exemplo, profissionais de saúde, né, que não queriam se vacinar. Então, a gente, por exemplo, teve hospitais que tiveram que pegar alguns médicos, etc., pegar a equipe toda e fazer palestras para dizer por que essas pessoas deveriam se vacinar. Então, dentro do próprio sistema perito, aí, pessoas se negando a vacinação, né? E aí, a crítica grande que teve a Coronavac, né? Então, bem no início, os profissionais de saúde começaram a se vacinar por essa vacina, né? E, é vacina chinesa, etc., etc., e destacar, é a tecnologia mais antiga e mais reconhecida pelos profissionais de saúde, né, e pela ciência. As outras tecnologias são novas, então, para a gente ver como, de fato, como diz a Vena Das, essa estabilidade das representações, ela não é tão firme, né, e a gente teve esse efeito aí nos sistemas peritos. Acho que com isso eu encerro essa primeira parte. Muito bom, Adriana. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, já pode ir fazendo, né? Ou se colocando, ou colocando no chat, vocês fiquem à vontade
para falar. Você vai, é bom a gente dar, né, agora um tempo para perguntas, né, e até a segunda parte melhora um pouco, né? Enquanto vocês vão se animando aí a perguntar, eu tenho algumas questões aqui que eu queria... essa fala da Adriana, que foi muito interessante, muito importante para a gente refletir, né, sobre a atualidade, fazendo esse resgate histórico e essa reflexão, ela suscita várias outras reflexões que eu fui colocando aqui, que eu pretendo agora colocar como, né, uma forma de refletir também, e também para colocar aí, fazer uma troca aí das reflexões com a Adriana e uma posição sobre isso também, né? Bom, primeira questão que me vem, né, sobre o que está passando agora e o que a Adriana colocou sobre esse crédito e descrédito da ciência. Quando se falou, você colocou bastante a coisa da vacina, né, nessa relação. Então, o Covid-19 veio, a pandemia, e todas essas questões foram surgindo, e questões também de reflexão ética, né? Então, aí a gente tem uma coisa que eu acho que é fundamental também, central, que é o direito coletivo e o direito individual, que também, né, é questionado, né? Então, assim, até como se dá numa sociedade essa relação do direito coletivo e do direito individual? Porque foram argumentações trazidas, né, até para se relacionar com o que se tem que fazer diante da pandemia. Então, a gente vê dentro dessa relação, né, o direito... Ih, eu perdi. Voltou aqui? Dentro dessa questão, a gente vai ver também a questão relacionada à vacina, né? Hoje a gente tem, é só um fato aqui para a gente colocar, que a gente tem um trabalho feito agora, que foram internadas e foram a óbito, elas não tiveram vacinação, não foram vacinadas em nenhuma dose. Né? Então, isso foi pego, né, uma pesquisa de dados colocada ali, né? E a gente vê também o ressurgimento de várias doenças acontecendo, né? Como a sarampo, poliomielite, difteria, então sendo doenças que já conseguiram ser erradicadas e voltando com força, né? E levando a óbito também, né? Doenças, algumas bem características como infantis, né? Levando a óbito, e junto a isso um crescimento aí do movimento anti-vacina, né? Que sempre existiu. Esse movimento anti-vacina sempre existiu com as suas, né, com as suas questões, com as suas crenças, mas ele nunca interferiu. Por exemplo, no Brasil, a campanha de vacinação é muito forte. O SUS é um exemplo do mundo para isso, né? O Sistema Nacional de Vacinação. E quando ela cresce, você diminui a cobertura vacinal e esses problemas começam a surgir. Há toda uma questão desse profissional antivacina, que também tem um corpo de especialistas, né, falando por que não da vacina, porque existe uma associação entre autismo e vacina. Evidente que toda a vacina também tem seus riscos, né? Mas aí a gente entra na questão do direito coletivo e direito individual. A vacina é comprovadamente uma coisa, né? uma estratégia eficaz para coletividade. Então, isso é interessante a gente, né, pensar sobre isso. Estou colocando algumas questões para depois você colocar aqui, tá? E outra questão também, não vou me estender muito, né, porque vamos ouvir a Adriana, a relação do meio ambiente, né, e essas questões complexas que a Adriana colocou, né? Então, assim, nós temos agora várias questões ambientais acontecendo, né, que são fatos, mas que a ciência, uma outra questão que eu acho fundamental é colocar a não neutralidade da ciência, né? A ciência o viés econômico da ciência, e isso a gente, né, tem demonstrações de sobra,
Dando um exemplo rápido aqui, né, você tem hoje em dia, sim, né, a indústria farmacêutica com uma pesquisa avançadíssima em alguns setores e doenças completamente negligenciadas, como a leishmaniose, a tuberculose. Então, há interesses, né, comerciais dentro da indústria e os conflitos de interesses que muitas pesquisas são feitas dentro das instituições públicas, né? Mas qual é o interesse social para que as pesquisas sejam feitas? Isso existe, né? Isso como está posto isso. Então essas questões também são relevantes e lembrando que são também endossadas por especialistas, né? E a outra questão também que tem vários exemplos que eu coloquei aqui, mas não vou me estender, né? Mas a questão aqui que, em relação ao meio ambiente, né, a gente pode falar dos agrotóxicos que foram desenvolvidos pela ciência. Né? A Revolução Verde foi um avanço tecnológico desenvolvido pela ciência e pelos seus especialistas. E que geram várias questões aí, né, ambientais e socioambientais e de saúde pública, né, e que tem assim, tem que pensar e refletir como solucionar ou como pensar nessa complexidade. Então, você não pode, tem uma praga ali, né, chamado praga, vamos colocar o remédio tal que vai eliminar. Isso gera uma série de outras questões e de problemas num ambiente complexo, né, que é o meio ambiente, né, a natureza e a interação da natureza com os seres humanos e outros seres. Então, aí eu remeto muito ao que a Adriana falou sobre esse extrapolar, né, o conhecimento e a pesquisa ser muito focada naquela coisa, né, naquela situação. Então, a gente tem duas coisas aí. A pesquisa ser focada naquele alvo, né, que eu estou pesquisando, e isso não me dá o conhecimento de um todo maior, né? E a pesquisa tem um interesse de ser focada naquilo e não ver o outro maior. Então, tem duas coisas aqui que é importante, assim, que são importantes para a gente refletir. Né? Então, passo aqui. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Podem falar no chat também, se vocês não quiserem comentar falando. César, pode falar, César. Oi, professor. Oi, Adriana, tudo bom? Bom dia. Parabéns pela palestra, gostei muito. Eu só queria fazer algumas considerações que eu acho importantes, né, para esse momento. Na realidade, citar alguns exemplos do que eu passei recentemente com essa questão da confiança dos pares e da ciência versus ciência, né, que a gente tem vivido muito isso. Recentemente, ajudando meu companheiro, que é professor de biologia da UFRJ, a gente se deparou com um artigo falando sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, e o seu uso, né, todo esse debate, como é que a ciência estava sendo pega de supetão e não conseguia nem as pesquisas que estavam sendo colocadas para refutar a utilização conseguiam ser pesquisas confiáveis. E havia um grande lobby político, econômico, um debate que estava contaminando a ciência, contaminando a questão, o viés do pesquisador para ir para um lado ou para ir para outro, né? E assim a gente estava tendo essa leitura desse artigo e vendo isso, como isso foi forte. E era um artigo recente agora, de 2021, se deparando com uma análise sobre todas as terapêuticas que foram feitas para a Covid ao longo desse último ano. E isso é muito forte. Eu acho que a gente vive uma questão com a sociedade muito ruim, do descrédito com a ciência, que já não começou de agora, não começou com a Covid, ele já vem sendo plantado há algum tempo, né? Já vem sendo fortalecido desde a desconfiança da eleição, desde a desconfiança das autoridades, das gestões públicas, e esses atores também não vêm favorecendo, né? É difícil explicar, como você falou, a questão do sol, é difícil explicar como a urna eletrônica é segura, para quem é leigo, para quem não entende de tecnologia. É difícil explicar como as políticas públicas são feitas, para quem não é da área da política pública, para quem não é da área da gestão. Porque quem está fora acha que a gestão, que o orçamento público é igual ao orçamento de casa.
Você tira daqui e bota ali, é fácil, é rápido. Não entende o que é a rubrica, o que é o empenhado, o que é o amarrado legalmente, que você não pode tirar, da onde tem que ir, para onde tem que ir. Essas coisas todas não ficam claras para quem está de fora. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né, para explicar isso para a população, para o leigo em geral. A gente teve aqui ao nosso redor aqui, e ó, são 2 doutores, né, um em bioética e outro em biologia, dificuldades para explicar para as pessoas o porquê tem que usar máscara, o porquê tem que usar álcool gel, o porquê que a vacina é importante. E, ao mesmo tempo, a gente se questionando da segurança das vacinas. Não é da importância ou da eficácia dela, é da segurança, é diferente. E havia todo um boom, né, logo naquele início ali, do que seria melhor e mais fácil ser feito. E do desenvolvimento das vacinas que a gente tem hoje, a gente sabe que algumas etapas foram puladas, foram abreviadas para que essas vacinas pudessem chegar mais rápido no mercado. E a gente está vendo hoje essa necessidade de terceira dose, muito baseada no achismo político, sem se considerar a pesquisa realmente feita pelos laboratórios, por quem está produzindo, para saber se é eficaz ou não, se pode até trazer mais prejuízo, ou pode não fazer efeito nenhum, a gente não sabe dessas coisas ainda. Então, eu acho que a Covid traz um exemplo para a gente de pesquisa e de ciência que vai ser cada vez mais recorrente, né? A gente é muito vulnerável e vai ficar cada vez mais vulnerável a pandemias desse tipo, a surgimento de pandemias desse tipo, e a gente não sabe lidar nem com as anteriores, imagina com essas novas. Acho que essas considerações que eu queria trazer assim, para o debate. Obrigado. Acho que é isso. Vocês já adiantaram boa parte do que eu preparei para a segunda parte, então vou um pouco responder e a gente aprofunda nisso, né? Acho que foram questões ótimas. E elas estão naquele, eu não sei, no início eu falei assim, os interesses sociais e econômicos não coincidem, eles não são a mesma coisa, né? Embora digam isso para a gente, interesses sociais e econômicos, se cresce a economia, está melhorando a sociedade. Não é por aí, né? E nesse sentido, eu queria um pouco juntar a tua questão com César, com a da Cláudia, que é tudo que aparece de novo, né, as evoluções, revoluções, na verdade, eu queria pegar um pensador para falar sobre isso, que é Hegel, né? Ele diz que o que nasce traz em si a sua própria contradição, né? Então, a ciência, ela vai ser questionada não somente com mentiras e elucubrações, mas com fatos, e a partir dos fatos aí vem as narrativas, né? Questionando coisas que são, de fato, coisas que acontecem, mas a gente sempre tem questionamentos que levam a uma melhoria, que a gente chama, né, de questionamentos progressistas, que querem, de fato... a ciência surgiu como algo iluminista, né? Iluminista no sentido, vamos resolver os problemas humanos através da razão, vamos entender como funciona e responder a esses problemas, né? Só que ela não faz isso, e aí porque esses interesses não coincidem também, né, econômicos e sociais. Cláudia está falando aí dos agrotóxicos, né, que tem aí interesses econômicos, defende esses interesses, foram produzidos para isso, mecanismo de guerra também, né, indústria farmacêutica, então, interesses de controle social muito grande, e aí estou falando de alguns elementos específicos nessas indústrias todas, né? Mas que não atacam os problemas sociais ou que geram outros problemas. Então, por exemplo, agrotóxicos vão gerar outras questões que estão sendo estudadas e que a força do poder das indústrias vai e também acaba com as pesquisas, processos, pesquisadores, várias questões aí aparecem. Então, para dizer que a ciência que surge, que se afasta do iluminismo, carrega suas contradições, e essas contradições são usadas, né, contra a própria ciência. Ou questionando o modelo de ciência, dizendo, ok, a gente não quer que a ciência não exista, mas a gente tem que decidir para que serve a ciência, qual é a finalidade da ciência. Então, eu quero destacar aqui, por exemplo, se a gente pensar, ciência tem que ser racional, tem que ter um fim, né? A tortura é um processo racional. Você tem um fim. Você quer obter uma informação e você tortura racionalmente. Se você matar,
a pessoa, você perdeu o seu fim, que era obter informação. Aí é irracional, né? Para a gente pensar um pouco essa questão, o que é racionalidade, né? Esses meios para os fins, onde a gente pode matar a população, né? E agrotóxico, por exemplo, né? Estou falando da tortura, mas a gente pode expandir isso para diversas coisas. Então, você atinge o fim, tirar, preservar a planta, não deixar ela ser comida pela praga e, né, tem aí seus efeitos de prejudicar aí outras populações com doenças, etc. Bom, aí você falou da segurança da vacina, né, César? Eu queria, então, colocar... teve uma reportagem super interessante que saiu na BBC logo em 2020, né, quando estavam com essa questão da vacina, que demora, não sei o quê. Entrevistaram pesquisadores que no coronavírus, que não é o mesmo, né, mas em 2002, que também na China... decorrentes de desmatamento, da invasão dos ambientes preservados, da captura de animais, não sei o quê. Um coronavírus que surgiu lá. E nos Estados Unidos, esses dois pesquisadores, deixa eu ver o nome deles, Maria Helena Bottazzi e Peter Hotez, eles desenvolveram uma vacina até 2016, então, por causa desse evento, né, até 2016, e em 2016 ela estava pronta para um ensaio clínico, né? Então, para fazer o ensaio clínico. E as empresas, social, econômico, né? As empresas perderam o interesse na vacina, eles não conseguiram o financiamento. Obviamente que, se tivessem desenvolvido a vacina até o final, não necessariamente essa vacina, né, que estaria pronta desde 2016, serviria agora, porque é outro coronavírus. Mas o know-how, né, as etapas, o que deu certo, o que deu errado, o que tem que ser revisto, já seria conhecido. Então, você está falando da questão da segurança, né? Foi muito rápido, não sei o quê. Foi rápido porque o interesse econômico, ele domina também, né? Então, nessa ideia de que a ciência traz em si suas próprias contradições, mas que isso pode ser levado para críticas construtivas, no sentido de vamos fazer essas coisas coincidirem. Agora, uma das coisas que sempre traz problemas é tentar voltar para a tradição, né? Essa ideia do retorno. Antes era melhor, antes, né? Essa ideia do retorno é uma ideia sempre associada ao fascismo, que ela idealiza o passado. Antes tinha escravidão, minha orientadora fala. Antes tinha escravidão, antes tinha servidão, né? Antes tinha outras coisas. Tanto é que mudou, né? Muda a partir das contradições. Então, toda vez que eu falo em retorno ao passado, tem problema também, né? E aí estou falando isso que você falou da urna eletrônica, né? O voto impresso acabou porque teve problema. Tinha muito problema com voto impresso, né? E aí, eu não sei, né? Mas se chega à conclusão que a urna eletrônica não é a melhor, não sei o quê, o que tem que se fazer é consertar para que seja o mais confiável possível. Não voltar ao voto impresso, percebe a diferença? Uma coisa é você detectar, e eu não estou dizendo que tem nesse caso, né? Eu de fato acredito que são seguras, mas também é crença, né? Então não estou afirmando. Mas uma coisa é você detectar que existem problemas, outra coisa é você achar que a solução é simplista demais, e principalmente que é uma solução que é um retorno a um passado que já deu errado, né? E isso seria aí a questão. Será que eu respondi, gente? Sim, para mim respondeu. Sim, com certeza. Muito bom.